vamos lá agora com o nosso terceiro ano, os nossos finalistas, não é verdade? Então, queridos, apenas para lembrá-los que são as nossas atividades interativas e o nosso conteúdo de hoje para as atividades, aí para recordar vocês, vamos lá? Revolução Russa e seus desdobramentos. Então, nada mais do que vocês viram na aula de ontem. Nós já vamos iniciar pela nossa primeira questão. Ela é um pouquinho longa, tá? Olha só. Fiquem atentos aí a esse enunciado, porque ela vai trabalhar afirmativas para vocês. Então, vocês vão escolher aí as afirmativas que vocês consideram corretas, tá bom? De acordo com o contexto sociopolítico da Revolução e vão marcá-las. Só um minutinho. Trouxemos aí o enunciado para vocês, como eu falei para vocês, vocês vão procurar entre 4 alternativas, aquelas que falam sobre o contexto sociopolítico e vão marcar aí a alternativa correta. Até daqui a pouco.
Voltamos então, terceirão. Vamos à interpretação? Olha só, a Revolução Socialista na Rússia de 17 foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. Sobre o contexto sociopolítico, é correto afirmar, vamos às nossas 4 opções? Olha só, a maior parte da população no campo, submetida a condições de trabalho muito precárias devido a um sistema fundiário concentrado. Essa alternativa você já sabe que está correta, nós falamos muito isso com vocês ontem. A Rússia tinha uma característica ali muito agrária, alguns autores a consideram de características feudais ainda no século XX, tá bom? Então nós temos aí a alternativa 1 como correta. Olha a 2. A indústria e o setor financeiro se desenvolveram muito ao longo do século XIX e se tornaram a base de uma forte burguesia nacional. Incorreta. Por quê? Vocês lembram que eu disse ontem para vocês que a indústria que tinha na Rússia era pequena e ela era totalmente voltada ao mercado estrangeiro. E foi isso que fez com que a burguesia local se alojasse ali com os camponeses justamente para causar o processo revolucionário. Não havia um investimento na burguesia nacional, tá bom? Então a 2, incorreta. Olha a 3. A Igreja Ortodoxa mantinha forte influência sobre a elite aristocrática e era um dos pilares ideológicos do regime monárquico. Igreja Ortodoxa, a Igreja Russa, que surgiu em 1054, vocês lembram, né? Quando vai acontecer ali a divisão da cisma do Oriente entre o Ocidente, e aí vai surgir a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, desde então, ela vem colada. Por quê? Porque ela é um grupo que se favorece. Ela também não paga impostos, ela está ali no grupo da nobreza, então ela está coladíssima ali com a nobreza russa. Inclusive, até a família Romanov, ela foi considerada mártir pela Igreja Ortodoxa, tá? Então, 4ª alternativa, olha só. No decorrer do século XIX, o operariado russo tornou-se principal oposição ao regime monárquico, através de uma sólida rede. Eles realmente se oposicionaram ao regime monárquico, porém, gente, eles não tinham essa rede sólida. E vocês sabem que isso foi um facilitador para desorganizar o processo revolucionário. Então, nas nossas alternativas, a alternativa correta, a letra C, tá bom? Deu para vocês entenderem? Qualquer dúvida, vocês podem recorrer aqui aos nossos colegas plantonistas e também aqui para nos chamar, tá bom? Então, letra C. Então, aí, olha, Cassiane, vamos arrumar aí. Quem aí que marcou a C? Oh, my God! Ai, João Vitor, letra C. Temos aí, né, algumas observações. Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí, tá, gente, essas situações. Mas qualquer dúvida, nós podemos esclarecer para vocês aqui. E agora nós vamos à nossa segunda questão. Tem um enunciado mais direto, vou ler para vocês aí. Gosto de ler, vocês perceberam, né? A Revolução de Fevereiro de 17 na Rússia pode ser caracterizada como... Até daqui a pouco, terceirão.
impressão minha ou o número de alunos está diminuindo? Eu sei que está chegando o horário da fome, mas não me abandonem, tá bom? Então vamos lá, olha só. Segunda questão. A Revolução de Fevereiro de 17 na Rússia pode ser caracterizada como: letra A, uma luta encabeçada por Lenin para estabelecer um Estado soviético. Ainda não, porque ele é de fevereiro, tá bom? Uma reação da Igreja Ortodoxa contra a prepotência de Rasputin. Rasputin, para quem não sabe e vai procurar depois da nossa aula, era um conselheiro, um mentor do czar Nicolau, tá bom? Não, gente, eles estavam ali, apesar de terem atritos, mas não seria esse o momento. Um conjunto de inspiração rural a fim de apoiar os mujiks, que eram pequenos grupos rurais, não, porque você já sabe que a área rural está bem desgastada, passando fome, vivendo na miséria. Alternativa D, um movimento de caráter burguês com o objetivo de depor czar Nicolau II. Então, gente, a alternativa correta é a letra D. Quem aqui? Jaqueline. Eu não consigo interpretar essa sigla do nome aqui. Obadia, Naraquese, Abraão. Vamos lá, Cassiane, na próxima. Maria, o Lucas, da Escola Castelo Branco, tá bom? Quem mais? A Glória, Oxi, letra D, a Joiciane, Toniele, Daniel, Heloísa, Karine. Não, José Lucas, segura aí mais um pouco. Maiara. Então, como vocês podem ver, dá para confundir realmente, mas o que eu quero que vocês entendam, o que eu comentei na segunda questão, aliás, na primeira questão, gente, a burguesia russa, ela não tem favorecimento. Lembre-se que o governo foi lá no estrangeiro procurar os mercados estrangeiros e trazer as fábricas estrangeiras. E isso vai prejudicar quem? Não só os camponeses, não só aqueles operários na fábrica, mas também a burguesia local. Porque se ele vai captar recursos estrangeiros, ele não vai estar favorecendo seus comerciantes locais, tá bom? E foi justamente isso que fez com que os burgueses se aliassem aos descontentes oficiais do exército, é bom lembrar deles também, por quê? Por causa da Primeira Guerra Mundial. Olha aí, fevereiro de 17. Vocês que estavam atentos na aula ontem sabem que existem aí duas fases na Revolução, a de fevereiro e a de outubro. Ok? Mas essa de fevereiro tem a situação da burguesia e do exército descontente com a participação da Rússia na Primeira Guerra, tá bom? Sem condições de estar lá, certo? Vamos agora à terceira questão. Durante as últimas décadas do século XIX, o Estado russo promoveu um rápido processo de industrialização em algumas localidades do país. Sobre a origem desses investimentos, é correto afirmar que eram investimentos... Vamos lá?
Qual é o nosso combinado? Todo mundo junto, viu? Nada de correr aí pro almoço ou pro lanche não, tá? Então vamos lá. Durante as últimas décadas, nós vamos ter aí sobre a origem desses investimentos. De onde vieram esses investimentos? Vamos lá nas nossas alternativas? Proveniente da riqueza acumulada pela nobreza? Não, né, gente? A nobreza não vai dizer, pegue, vamos lá investir na indústria aqui no nosso país. Professora, mas não seria bom para o país? Seria bom para o país, mas será que a nobreza tiraria do seu bolso? Fica aí a reflexão. Realizados pela burguesia russa. Eu citei ainda há pouco, na segunda questão, que essa burguesia russa ela está passando por um momento difícil justamente porque não há investimento nela, não é verdade? O que são os burgueses? Os comerciantes, não é isso? A classe do comércio. Letra C. Realizados por empresas estrangeiras. Está aí a nossa resposta correta, que eu inclusive já citei na primeira e na segunda questão, não é isso? A Rússia, ela trazia ali essas empresas estrangeiras. Era cômodo para as empresas? Porque aí essa empresa vai lucrar nesse território, não é verdade? Enquanto isso, desfavorece o comércio local e até mesmo a dificuldade em exercer as indústrias locais, não é isso? Olha aí, provenientes do próprio Estado? Não, porque o próprio Estado é o governo. Vindos da riqueza pessoal acumulada por Nicolau? Também não, né? Então, olha só, quem nós tivemos aqui nessa resposta correta? A letra C, ok? Stephanie, bom dia. Isabelle também deu bom dia no segundo bloco. Desculpa aí a atenção. Temos aí letra C. Gente, vocês não... o Abraão, a Thaisa, a Geice da Escola Estadual 1º de Maio, Lucas Gabriel, Guilherme, Maria. Quem mais? Joiciane, temos também a participação da escola, acho que é o Alisson, da escola Andrade Brandão. Então, volta lá só para eu ver a letra A, porque que vocês ficaram na dúvida, para ninguém sair daqui com dúvida. Proveniente da riqueza acumulada pela nobreza, tá, gente? Então, essa aí está descartada justamente porque vocês imaginem que essa nobreza, ela está ali, ó, no bem bom. Ela deveria pensar, professora, nas pessoas? Deveria. Ela poderia ter feito isso? Poderia. Ela fez? Não. Porque ela está muito bem conveniente na sua posição de nobreza, gente. Lembra o que nós vimos sobre o iluminismo? Para controlar o poder, apenas um outro poder? Mas esse poder tem que estar ciente de prover o bem para o povo. E não era isso que estava acontecendo na Rússia naquele momento, tá bom? Vamos agora para a nossa quarta questão. Em 1905, aconteceu em São Petersburgo um evento extremamente importante para a história da Rússia e que foi o responsável direto pelo início do ensaio geral de 95. De quem nós estamos falando? Até daqui a pouco.
vamos lá fechar aqui essa manhã do nosso terceiro ano. Então vejam bem, esse ensaio geral, só para vocês ficarem aí refletindo sobre isso, é por conta do ano. 1905, nós temos duas situações aí. Temos esse acontecimento que vocês vão me marcar a alternativa correta e nós temos também a guerra russo-japonesa, lembram? Entre 1904 e 1905. Então, esse ensaio geral seria o quê? Quando as coisas vão começar a ficarem bem ruins e aí o czar vai ter que tomar certas atitudes, como criar a Duma, organizar. Então, em 1905 já começam a aparecer os exponenciais daquilo que vai fazer com que aconteça a Revolução em 17, tá bom? Então, não tem nada demais aí, vocês já sabem disso, ok? Vamos lá as alternativas, então? Então, nós temos aí Revolução de Outubro, ela vai acontecer em 17. Sequestro do encouraçado Potkin, também não. Retorno de Vladimir Lenin para a Rússia, também vai acontecer em 17. O Domingo Sangrento, ok? Olha só o texto como ele fala, olha só. Volta lá só para eles terem aí, ó. Extremamente importante para a Rússia, que vai iniciar. Então, por isso que não é a guerra russo-japonesa, que ela vai fechar depois, tá bom? Quem vai acontecer lá em 9 de janeiro de 1905, o Domingo Sangrento. Vocês lembram dele? Que vai ser aquela passeata aonde o líder religioso, se eu não me engano, George Gopan, ele vai comandar essa caminhada até o Palácio de Inverno, não é? E aí o exército ali vai fazer esse ataque. Morreram em torno de 1.000 pessoas e mais de 5.000 pessoas ficaram feridas, e isso vai ser um estopim para que muitas coisas comecem a acontecer com a Rússia, tá bom? Então, olha só, Leia, eu sempre passo batido no teu nome, desculpa, tá? Mas tá aí anunciando você. Então, quem mais marcou a letra D? Quem mais? Quem mais? Ai, gente, a Nazídia, a Eula, Stephanie, quem mais? Letra D, Fernanda, Giovana, Emily, o Caio da Escola Anselmo Jacó, também a Jaqueline da Escola Maria Madalena, Domini, Armando da Escola Júlio César de Moraes Passos, João Marcos, quem mais? Maiara, Thaisa, a Anne Thalita também. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês, por terem aguentado aí a hora do lanche, daqui a pouco, tá bom? Qualquer dúvida, podem nos chamar, fiquem à vontade. Uma excelente semana para todos nós.